Com relação ao uso do define, pessoal, nós também podemos utilizar para definir o delay, o tempo aqui do delay. Como assim? Eu vou, da mesma forma, utilizar o define e vou dar um nome para esse tempo que nós utilizamos aqui, esse número. Ou seja, a gente não precisa, toda vida, estar digitando. Por exemplo, se eu quiser alterar aqui para 2000, né? E eu tiver vários delays, eu vou ter que alterar de um por um, concorda? Ah, não quero mais 2 segundos não, agora eu quero 3 segundos. E aí você tem que alterar de um por um. Se você utilizar o define e escolher um nome aqui, que pode ser tempo, time, e aí você inicializar com um valor, onde você colocar então o nome que você escolheu aqui, no caso tempo, ele vai substituir pelo valor que você definiu lá em cima, certo? Então, vamos já rodar aqui e observar. Pronto. O código continua sendo executado da mesma forma. Ah, não quero 1 segundo não, agora eu quero colocar 2 segundos. Então, basta vir aqui em cima e modificar. E aí, onde tiver tempo, vai ser o que agora? Vai ser 2000, né? 2 segundos, certo? Ó. E aí ele vai ser aplicado para todos. Por que para todos? Porque eu só estou utilizando uma definição aqui, né? Uma variável, vamos dizer assim. Nós vamos estudar variáveis ainda, mas vamos entender aqui no define o que acontece. Vou colocar 200 agora. Então, onde tem tempo, vai ficar 200. Ah, mas eu quero definir tempos diferentes. Então, você copia aqui, Ctrl C, Ctrl V, e pode colocar tempo 1, tempo 2. Onde, por exemplo, o tempo 1 são 200 milissegundos e o tempo 2, 500, por exemplo. E aí, não existe mais essa variável aqui chamada tempo, né? Só existe agora o tempo 1 e tempo 2. Então, eu vou colocar o amarelo com tempo 2 e as outras com tempo 1, por exemplo. Certo? Dá para observar mais ou menos a diferença, né? Se a gente ajustar aqui para um valor maior, a gente vai perceber melhor. Ó, o tempo que fica... o LED que fica mais tempo aceso é o amarelo, né? Porque está com 1000 mili, que é, no caso, o tempo 2. Tempo 2, 1000 milissegundos. Então, o amarelo vai ficar com 1 segundo, enquanto os outros estão com tempo 1, 200. Certo? Então, eu vou apagar esse aqui para ficar mais simples para a gente. Vou voltar aqui todo mundo com o mesmo tempo. E quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, que muito cuidado com o define, que ele não requer ponto e vírgula. Então, se você cometer um engano aqui, colocar o ponto e vírgula sem querer e iniciar a simulação, ele já vai identificar. Então, é bem interativo. Qualquer errinho que você cometer, não tem problema. Ele vai mostrar e aí você já identifica aqui embaixo que existe um erro com relação ao ponto e vírgula. E aí você apaga e bota para rodar de novo. E aí ele já interpreta corretamente. Só que nas demais funções, né, que nós utilizamos aqui no setup e no loop, cada linha você tem sim um ponto e vírgula. E aí, se você esquecer de colocar, o que vai acontecer? Da mesma forma, ele vai marcar na linha seguinte ao erro. Então, é interessante observar isso. Porque ele está marcando a linha seguinte, dizendo que está faltando um ponto e vírgula antes dessa linha. Então, você vem aqui, observa, coloca um ponto e vírgula e inicia a simulação novamente. Certo? Da mesma forma, se você esquecer uma chave. Então, ele já mostra aí o erro e aí você observa que está faltando aqui a chave fechando a função. Então, muito cuidado com a sintaxe, né?
onde se usa parênteses, onde se usa vírgula. Nesse caso aqui que não tem o igual, por exemplo, certo? Não tem ponto e vírgula. Tranquilo? Se eu colocar um igual aqui, né, por engano, ele vai dizer também que está errado, né? Tem alguma coisa errada aqui nessa linha. E aí você observa que é esse sinal aqui e já tira que vai rodar tranquilamente. Pronto. Então, esse código aqui está totalmente intuitivo, né? E à medida que você quiser ajustar aqui o tempo, basta você atualizar somente lá em cima no define. E aí, onde tiver a variável tempo, ela vai assumir aquele valor que você definiu lá em cima. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.